E se o número no seu monitor de pressão arterial agora mesmo pudesse decidir se você vive normalmente ou perde tudo em questão de minutos? Sou o Dr. Richard Ben, e após 20 anos tratando pacientes posso dizer uma coisa. A maioria das tragédias não acontece porque as pessoas não se importavam. Elas acontecem porque ninguém ensinou o que fazer a tempo. Se o seu monitor de pressão arterial está mostrando 180 por 100 agora mesmo, pare tudo o que você está fazendo. Esse não é apenas um número alto, é um alerta vermelho de que suas artérias estão no limite de sua resistência física. Os médicos chamam isso de zona de perigo iminente. Em minutos, essa pressão descontrolada pode romper um vaso sanguíneo no seu cérebro, causando um derrame que pode deixá-lo paralisado em uma cadeira de rodas ou apagar suas memórias para sempre. A parte mais assustadora é que não dá aviso. O assassino silencioso ataca sem dor prévia. E aqui está a verdade desconfortável que ninguém te conta. Sua primeira reação instintiva provavelmente está errada. Você estava pensando em deitar na cama para aguardar ou correr desesperadamente para o carro e ir ao pronto-socorro? Pare! Esses dois erros comuns podem elevar sua pressão ainda mais e acelerar o desastre. Existe um protocolo de segurança de 5 minutos, uma técnica fisiológica precisa que você pode aplicar agora mesmo na sua sala de estar para desarmar essa bomba antes que seja tarde demais. Esqueça o que você pensava que sabia. O que você está prestes a aprender pode ser a real diferença entre um susto temporário e uma tragédia irreversível. Passo 1. A posição de segurança vascular. A primeira coisa que seu instinto manda fazer quando você sente tontura, visão turva ou uma dor latejante na nuca é buscar refúgio na cama. Seu corpo pede descanso, fechar os olhos e deitar de costas. Ouça com atenção porque isso é crítico. Não faça isso. Esse instinto de descansar é, nesse momento preciso, seu pior inimigo. Se você deitar completamente de costas com a pressão em 180 ou mais, estará cometendo um erro biomecânico grave. Ao colocar seu corpo na horizontal, você elimina a força da gravidade que ajuda a manter o sangue na parte inferior do seu corpo. O resultado é uma enxurrada de sangue fluindo livremente em direção à sua cabeça, aumentando drasticamente a pressão intracraniana. Imagine uma mangueira de jardim no máximo da pressão. Se você a segurar na vertical, a água tem dificuldade de subir. Se você a colocar no chão, a água flui violentamente sem resistência. Ao deitar, você está transformando suas artérias cerebrais já estressadas nessa mangueira no chão, facilitando a ocorrência de um derrame. O que você deve fazer em vez disso? Adote imediatamente a posição de segurança vascular, conhecida na medicina como posição de Fowler ou semi-sentada. Siga estas instruções exatamente. Sente-se. Encontre uma poltrona confortável, sofá ou até uma cadeira de cozinha, mas certifique-se de que tenha encosto. O ângulo ideal. Suas costas devem estar retas ou levemente inclinadas, cerca de 45 a 90 graus, nunca completamente horizontal. Pés no chão. Isso é vital. Não cruze as pernas. Coloque ambos os pés firmemente no chão. Ao fazer isso, você permite que o sangue se acumule com segurança nas veias das suas pernas pela ação da gravidade, funcionando como um reservatório temporário que reduz a pressão em direção à sua cabeça. Apoie a cabeça se possível para que os músculos do pescoço fiquem relaxados, pois a tensão no pescoço pode comprimir ainda mais os vasos sanguíneos e aumentar a dor. Você já notou como as ambulâncias transportam pacientes com problemas cardíacos ou respiratórios? Eles nunca estão completamente deitados. Estão sempre semi-sentados. Isso não é coincidência. É fisiologia de sobrevivência. Ao manter o tronco elevado, reduzimos o retorno venoso ao coração e diminuímos a carga sobre ele. No momento em que você se sentar e abaixar as pernas, sua pressão sistólica pode começar a cair levemente apenas pelo efeito da física. Esses poucos milímetros de mercúrio que você reduz apenas com a postura podem ser a diferença entre um vaso sanguíneo aguentar ou romper. Fique nessa posição e não se mova. Deixe a gravidade proteger seu cérebro enquanto avançamos para o próximo passo, que agirá diretamente no seu sistema nervoso. Passo 2. Respiração de óxido nítrico para desativar a adrenalina. Uma vez sentado corretamente, você enfrenta o segundo inimigo mortal que mantém sua pressão em níveis críticos: o pânico. Quando você vê um número como 180 na tela, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Sem perceber, você começa a respirar rápido, superficialmente e pela boca. Isso é desastroso.
Respirar dessa forma inunda seu sangue de oxigênio, mas remove dióxido de carbono em excesso, fazendo seus vasos sanguíneos se contraírem ainda mais. Ao mesmo tempo, você está sinalizando perigo para o sistema nervoso, liberando mais adrenalina e cortisol, que enrijecem suas artérias e forçam seu coração a bombear com mais força. Torna-se um ciclo vicioso. Você deve quebrar esse ciclo imediatamente usando a própria química do seu corpo. Isso não é relaxamento, é pura bioquímica. O segredo está no seu nariz. Seus seios nasais produzem óxido nítrico, um poderoso vasodilatador que relaxa suas artérias para que o sangue possa fluir com mais facilidade. Se você respirar pela boca, perde esse benefício. Se respirar pelo nariz, entrega isso diretamente aos pulmões e à corrente sanguínea. Agora aplique a técnica 4-7-8. Feche a boca. Deixe sua língua repousar suavemente contra o céu da boca, logo atrás dos dentes superiores. Inspire pelo nariz por 4 segundos, lenta e profundamente, deixando seu abdômen se expandir. Segure a respiração por 7 segundos para permitir a troca completa de gases. Em seguida, expire pela boca por 8 segundos, lentamente, como se estivesse apagando suavemente uma vela. Essa expiração longa ativa o nervo vago, o sistema de freio do corpo, enviando um sinal ao coração para desacelerar e às artérias para relaxar. Você passa de um estado de estresse para um estado de calma. Repita esse ciclo pelo menos 4 vezes. Não subestime isso. Você está fisicamente forçando sua pressão arterial a cair controlando seu sistema nervoso. Passo 3. Desvio térmico com banho de pés quente. Enquanto mantém sua postura sentada e a respiração controlada, é hora de intervir fisicamente na sua circulação. Usaremos um princípio básico da física para redirecionar o sangue para longe da sua cabeça e coração, reduzindo a pressão interna imediatamente. Pense no seu sistema circulatório como uma rede de estradas. Agora mesmo, há um congestionamento no centro, seu coração e cérebro. Sangue em excesso está concentrado lá. Para resolver isso, não removemos sangue. Criamos novos caminhos na periferia para que ele possa se redistribuir. É aqui que entra a água quente. A técnica se chama desvio térmico sanguíneo. O calor causa vasodilatação imediata, expandindo os vasos sanguíneos e permitindo que o sangue flua mais facilmente para as partes inferiores do corpo, aliviando a pressão de áreas críticas como cérebro e coração. Instruções precisas. Você precisa de uma bacia, um balde ou até uma pia. Lembre-se de não se movimentar muito. Encha o recipiente com água quente. A água deve estar quente, não morna. Busque uma temperatura entre 40 e 45 mC, tão quente quanto você conseguir tolerar sem queimar a pele. Mergulhe os pés na água quente. Se alguém estiver com você e puder ajudar, peça que coloque panos quentes nas suas mãos também. O que está acontecendo dentro do seu corpo nesse momento? Ao aquecer os pés, os milhares de capilares e veias nas extremidades inferiores se dilatam. Eles se abrem. O sangue, que sempre busca o caminho de menor resistência, começa a fluir para baixo, em direção aos seus pés aquecidos e relaxados. Você está criando artificialmente um segundo coração nos seus pés, que atrai volume sanguíneo. Você está literalmente drenando o excesso de pressão da sua cabeça para os seus pés. É um princípio básico de encanamento. Ao aumentar a capacidade na parte inferior, suas veias dilatadas nos pés, a pressão na parte superior, sua cabeça, precisa diminuir. Muitos pacientes relatam que após 5 a 10 minutos com os pés em água quente, a dor na nuca desaparece e a névoa mental se dissipa. E isso não é sugestão. É porque o sangue não está mais martelando o cérebro com tanta força. Aviso crítico de segurança. Se você é diabético ou tem sensibilidade reduzida nos pés, neuropatia, tenha muito cuidado. Você pode não sentir se a água estiver quente demais e queimando sua pele. Nesse caso, use um termômetro de banho ou peça a outra pessoa para verificar a temperatura com o cotovelo, como se faz com bebês, antes de colocar os pés na água. Não queremos substituir um problema de pressão arterial por uma queimadura grave. Mantenha os pés na água por cerca de 10 a 15 minutos enquanto continua respirando. Se a água começar a esfriar, adicione mais água quente. O calor é seu remédio agora. Você sabia desse poder da água quente de atrair sangue para os pés? Se você acha essa explicação científica simplificada útil, inscreva-se no canal. Publicamos vídeos toda semana ensinando como usar seu próprio corpo como medicina. Passo 4. A massagem da ponte oculta. Liberação cervical. Você está agora sentado,
respirando corretamente e com os pés aquecidos. Agora precisamos tratar um obstáculo físico que frequentemente passa despercebido, mas age como uma barreira que mantém sua pressão perigosamente alta: seu pescoço. Quando você entra em estado de alerta após ver sua leitura de pressão alta, seus músculos se contraem involuntariamente. Os grandes músculos do pescoço, especialmente o esternocleidomastoideo e o trapézio, ficam duros como pedra. Pense no seu pescoço como a ponte que conecta seu corpo ao cérebro. Por essa ponte passam as artérias carótidas levando sangue para cima e as veias jugulares levando sangue para baixo. Se os músculos do seu pescoço estiverem rígidos devido ao estresse, eles comprimem fisicamente esses vasos. Você está sufocando sua própria circulação. O sangue entra sob pressão, mas tem dificuldade de sair, criando um efeito panela de pressão dentro do seu crânio que aumenta a dor de cabeça e o risco vascular. Para reduzir a pressão, precisamos abrir essa ponte manualmente. Usaremos uma técnica de acupressão clínica muito específica. Isso não é apenas uma massagem relaxante, é uma manobra de descompressão vascular. Instruções de segurança vitais. Antes de se tocar, um aviso sério. Nunca pressione com força a parte frontal do pescoço onde você sente seu pulso. É lá que estão localizados os receptores de pressão, chamados barorreceptores, e massageá-los agressivamente pode causar desmaio ou até desprender uma placa de colesterol. O que faremos em vez disso é suave e na lateral. Use a técnica de deslizamento descendente. Primeiro, localize o ponto. Coloque os dedos indicador e médio logo atrás do lóbulo da orelha. Você notará uma pequena depressão suave entre a mandíbula e o crânio. Esse é o sulco auriculocervical. Agora faça um movimento suave, mas firme, em linha reta para baixo ao longo da lateral do pescoço até chegar à clavícula. A direção deve ser sempre de cima para baixo. Queremos encorajar o sangue a fluir para baixo, nunca para cima. A pressão deve ser leve. Imagine que você está acariciando suavemente um gato. Não pressione com força. O objetivo é estimular a pele e a fáscia superficial para enviar um sinal de relaxamento ao nervo vago. Repita esse movimento suave 10 vezes no lado direito e 10 vezes no lado esquerdo. Ao fazer isso, você está liberando a tensão mecânica que comprime suas veias jugulares. À medida que o pescoço relaxa, permite que o sangue usado que se acumulou no seu cérebro drene mais facilmente de volta para o coração. Muitos pacientes descrevem uma sensação imediata de alívio nas orelhas e visão mais clara após apenas 1 minuto dessa massagem. Isso ocorre porque a pressão intracraniana está diminuindo em tempo real à medida que você abre o caminho para que o sangue saia. Mantenha a calma. Você agora aplicou gravidade ao sentar, química ao respirar, efeito térmico com água quente e alívio mecânico com a massagem. Seu corpo agora tem as ferramentas de que precisa para se regular. Muitas pessoas sofrem derrames porque ninguém as ensinou a liberar a tensão do pescoço em um momento crítico. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua família. Você pode estar entregando uma ferramenta salvadora de vidas a alguém que você ama. Passo 5. O que você nunca deve comer ou beber. O perigo invisível. Você chegou longe. Está sentado, na posição de segurança, respirando para ativar o nervo vago, com os pés aquecidos para dilatar os vasos e o pescoço relaxado. Seu corpo está tentando recuperar o equilíbrio, mas é aqui que a maioria das pessoas, por ignorância ou nervosismo, comete o erro final. Um erro químico que pode desfazer tudo o que você acabou de conquistar e até desencadear o derrame que você está tentando evitar. Enquanto aguarda sua pressão arterial baixar ou a chegada de socorro médico, é vital saber o que não colocar na boca. Há 3 inimigos que as pessoas costumam consumir nesses momentos de crise, equivocadamente achando que vão ajudar. Primeiro, o mito do café para acordar. É comum sentir tontura ou sonolência quando a pressão está extremamente alta, devido à redução de oxigênio no cérebro. Seu instinto manda tomar um café forte para se sentir mais alerta. Esse é um erro grave. A cafeína é um poderoso vasoconstraitor. Você passou os últimos 10 minutos tentando dilatar suas artérias por meio da respiração e da água quente. Se você tomar café, chá ou refrigerante de cola, está introduzindo um gatilho químico que vai estreitar suas artérias novamente de repente. É como pressionar o acelerador e o freio ao mesmo tempo. Sua pressão vai subir ainda mais. Evite todos os estimulantes. Segundo, a confusão com açúcar e sal. Às vezes, a tontura da pressão alta é confundida com baixo nível de açúcar no sangue.
As pessoas podem te dizer para comer algo doce. Se você comer algo muito doce, cria um pico de insulina que inflama o sistema. Se comer algo salgado, um biscoito, chips ou queijo, está adicionando sódio diretamente à corrente sanguínea. O sódio retém líquido. Mais líquido nas veias significa mais volume e, portanto, pressão mais alta. Nesse momento crítico, cada miligrama de sal é combustível para o fogo. Terceiro, o perigo mortal da aspirina. Essa é a parte mais importante dessa mensagem. Preste muita atenção. Existe a crença popular de que em qualquer problema cardíaco ou suspeita de ataque, você deve mastigar uma aspirina. Isso é verdade para um ataque cardíaco, mas se torna uma roleta russa em uma crise cerebral hipertensiva. Por quê? Porque existem dois tipos de derrame. Um derrame isquêmico ocorre quando um coágulo bloqueia uma artéria. Nesse caso, a aspirina pode ajudar. Mas um derrame hemorrágico acontece quando uma artéria se rompe devido à alta pressão e sangra no cérebro. Quando sua pressão está em 180 por 100, o risco de uma artéria se romper, um derrame hemorrágico, é muito alto. Se você tiver até um pequeno sangramento no cérebro e tomar aspirina, estará afinalando o sangue e impedindo que ele coagule para selar a lesão. O que poderia ter sido um pequeno sangramento controlável pode se tornar uma hemorragia maciça e incontrolável. Nunca, em hipótese alguma, tome aspirina durante uma crise hipertensiva, a menos que um médico tenha realizado uma tomografia para descartar sangramento. Não tente ser médico por conta própria. Você poderia transformar um susto em uma tragédia fatal. Então, o que você pode tomar? Água, apenas água pura em temperatura ambiente. A hidratação ajuda os rins a filtrar e eliminar toxinas e ajuda a regular a viscosidade do sangue com segurança. Beba devagar, em pequenos goles. Se você beber uma grande quantidade de uma vez, pode vomitar, e o esforço do vômito elevaria sua pressão na cabeça ainda mais. Mantenha o estômago leve e o sangue livre de substâncias químicas externas. Seu corpo é inteligente. Se você remover os obstáculos, estresse, má postura e estimulantes, ele sabe como voltar ao equilíbrio. Você provavelmente já ouviu o conselho sobre a aspirina muitas vezes. Você sabia que ela pode ser perigosa nessa situação específica? Se essa informação te surpreendeu, escreva nos comentários. Obrigado pelo aviso. Esse simples comentário ajuda o algoritmo a mostrar esse alerta para mais pessoas antes que cometam um erro irreversível. O que você aprendeu hoje não é apenas informação médica. É um escudo protetor? Lembre-se do protocolo. Sente-se para usar a gravidade. Respire para desligar a da adrenalina. Use água quente para redirecionar o sangue. Massageie para abrir o caminho. E evite tomar aspirina às cegas. Ver um número como 180 pode assustar qualquer pessoa, mas agora você não é mais uma vítima indefesa do pânico. Você tem conhecimento e fisiologia ao seu lado para agir durante esses minutos críticos. Seu corpo é uma máquina resiliente que apenas precisa das condições certas para restaurar o equilíbrio. Respire fundo mais uma vez. O poder de proteger sua vida está literalmente em suas mãos. Sou o Dr. Richard Ben, com 20 anos de experiência clínica, e aprendi uma verdade. A ação certa no momento certo pode significar a diferença entre a vida e a perda. Lembre-se disso. Haja rápido. Fique vivo. Até o próximo vídeo. Obrigado.